Pronto. Tá gravando? Tá ótimo. Então a gente pode começar do começo, né? O primeiro contato com o cliente. Tu já sabe se você vai começar por mensagem, por ligação? Tem cliente que ele não responde mensagem. Tem cliente que pensa que mensagem é golpe, né? Tem cliente que só atende ligação, mas tem cliente que não atende ligação, mas responde mensagem. Detalhe, tem cliente que responde mensagem via áudio. A gente está falando aí de um público-alvo de pessoas aposentadas. Então, eles têm aí entre 50, 54, 53, até o público mais em diante, né? Quando chega aí nos 70, a gente atende mais os filhos e não os próprios titulares do direito. Seja porque ele está falecido, seja porque ele já está acometido de alguma doença, ou porque os filhos têm temor pelos pais mesmo, né? O primeiro contato com o cliente. Eles têm muitas crenças falsas, o limitante dentro da cabeça dele. O primeiro contato, o primeiríssimo que vem à cabeça, o pensamento deles é que se trata de um golpe. Isso é muito comum, né? Quando eu faço o quê? Quando eu faço o primeiro contato por mensagem e o cliente pensa que é um golpe, o que é que eu faço que deu certo aqui no escritório? Eu mandei aquele vídeo rápido assim pelo escritório, eu não sei, assim, ó, é porque tem uma diferença entre o vídeo, quando você tem um celular assim, aí tem a câmerazinha, aí, ao invés de você gravar um vídeo para poder ficar, você grava um vídeo assim bem rápido, assim, desse jeito. Aí eu falo, oi, tudo bem? Aqui quem fala é a doutora Ana Clara. Então, estou tentando um contato com o senhor aqui do meu escritório, aqui, fico aqui em Brasília. Eu gostaria de falar sobre o direito creditório que o senhor tem a receber. Nós podemos marcar uma reunião aqui. Não é um golpe, é de verdade. A minha OAB é tal. Você tem o direito para receber. Enfim, eu faço um resuminho só que mostrando o meu rosto. O cliente, mandei mensagem, o cliente recebeu a informação, respondeu rápido, ligo logo, entendeu? Pode ligar logo. Se você tiver a oportunidade de fazer ligação por vídeo, é ótimo também nesse momento. Porque se você liga, ele já desconfia, você, não, peraí, vou ligar aqui o vídeo, ele já olha o seu rosto, ele já se desarma, porque você também se desarma, porque não se trata de um golpe mesmo, se trata de algo verdadeiro, né? Então, isso é uma crença limitante, uma crença falsa que ele tem dentro dele. A segundo, segunda objeção, quando ele pensa que é golpe por ligação, acontece. Você liga e ele já diz, não, 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 não quero saber, não. Aí é o momento em que eu fui mais incisiva, né? Eu fui mais incisiva. Então, trata-se de direito seu, você só vai conseguir essa indenização se você entrar com processo. Senão, o senhor vai perder até, eu invento uma data, até sexta, entendeu? O senhor vai perder o seu direito à indenização. Eu estou aqui só para te informar, se você fechar, já não é mais do meu, dizer assim, da minha responsabilidade, entendeu? É porque, assim, o golpista, eu percebi que quando você é muito manso, eles pensam que você é golpista porque você tenta seduzir. E eles já estão com o alerta ligado, se trata de golpe. Quando você, às vezes, quando necessário, tem uma atitude mais ignorante, ele percebe que ele não está sendo seduzido, entendeu? Ele percebe que você está com o jogo limpo, está com o jogo claro. Ele é um idoso. O perfil do nosso cliente, ele é uma pessoa aposentada, muitas vezes no INSS, a maioria deles teve muito contato por anos no INSS com o público, entendeu? Eles tiveram contato com o público. A maioria deles são recepcionistas, é o pessoal que estava atendendo o público mesmo no balcão, segurança, motorista. Então, essa pessoa não tem mais paciência, ela não quer saber quem você é, ela quer saber para que você veio, entendeu? Então, por muitas vezes, na ligação, eu me identifico no final.
Oi, eu tô aqui, eu queria falar sobre a Justiça Federal, você tem uma indenização para receber, referente a uma ação coletiva, e começa a falar, é uma gratificação de 2006 a 2008, de uma medida provisória que vocês deixaram de receber, não sei o que, não sei o que. Falo do jeito que está lá no script, e no final, eu sou a doutora Ana Clara Rangel, sou advogada, sou responsável por fazer o levantamento. Porque, pelo menos, o pessoal daqui da região, eles se mostraram muito resistentes quando você vai direto no ponto de: oi, tudo bem? Eu sou a Ana Clara, sou advogada. Eles escutam a minha voz, né? Que é mais assim, mansa. Aí eles dão um pouco para trás. Porém, quando eu sou incisivo, vou direto ao ponto, eles recebem melhor. A segunda situação, quando eu estou falando por telefone e eles falam o quê? Outras objeções. Eles ficam receosos e dizem que já tem um advogado responsável por isso. Aí você tem que ser bem incisivo. Você fala, então é o seguinte, seu advogado não entrou com a sua ação de indenização, você tem até sexta-feira, porque o seu direito vai prescrever, e é melhor que você procure o seu advogado desde ontem, porque ainda preciso de prazo para poder fazer os cálculos depois que a gente já tem as suas fichas financeiras. A pessoa já fica em estado de alerta, sabe? Por quê? Geralmente é um advogado que é da família, é um neto, um filho. E eu, como filha e neta, e a minha avó, por exemplo, tem vários processos, meu pai tem processos, e minha avó tinha, né? Tinha áreas em que eu não mexia de processos. Por exemplo, inventário, não faço. Em relação à empresa do meu pai, uma vez eu até te liguei para poder falar sobre isso. Por quê? Porque eu nunca tinha feito aquele, nunca tinha feito o que estava sendo demandado dentro daquele processo. Então, o advogado da família ele não vai atrás disso, de indenização que fulano tem, que ciclano tem. A segunda situação do primeiro contato é o seguinte: eles vão falar com certeza que eles têm um sindicato que já mexe com todos esses processos. Isso é muito comum. Ah, não, porque eu tenho o meu sindicato, ele já mexe com esses processos. Então, o que, que você pode falar? É mentira? Não, não é mentira. O sindicato estava no processo principal. Porém, o sindicato não faz o levantamento individual do direito creditório de todo mundo. Eles fazem de uma minoria mesmo. Quando nós pegamos a lista do Acre e de Rondônia, a gente tentou fazer uma peneira, Lucas, de quantas pessoas que já tinham ingressado com o processo que a gente queria no Brasil. Aí, de um universo de 500 pessoas, 8 pessoas tinham ingressado. Só 8 pelo sindicato. Então, é uma minoria. Na cabeça dos. Não, foram. A gente abriu ali uma lista. Isso, Acre e Rondônia. A gente fez ali uma pesquisa de umas 500 pessoas para ver quem já tinha ingressado com o processo. Antes de a gente entrar em contato com a pessoa, porque a gente pensou que poderia ser muitas, né? Mas não. Só tinham apenas 8 pessoas que tinham ingressado com o processo. Detalhe, 8 pessoas que não moravam mais no Acre nem em Rondônia. Tinham se mudado, entendeu? Para o Rio ou para outras regiões. Por quê, Lucas? Os servidores públicos, eles sabem que esses processos existem, mas eles não sabem como funciona o processo. Então, na cabeça deles, imagina, você chega lá falando sobre uma ação de 2005, de 2008, às vezes de 98. Então, se trata de um assunto que talvez eles já tenham memória em algum momento, enquanto eles trabalhavam, entendeu? Tinham recebido uma notícia, o sindicato ingressou com uma ação para a gente receber uma gratificação que a gente tinha direito e nunca recebeu. Ok, eles podem ter ingressado, mas durante anos essa ação durou, finalizou, e agora cada um que tem para poder levantar o dinheiro tem que entrar com as execuções de forma individual. Mas eles não sabem disso, entendeu? Eles não têm conhecimento disso. Eles são completamente leigos em relação a isso. Então, quando a gente vai entrar o primeiro contato com eles, o que eles vão dizer? A maioria deles vão dizer isso. Eu tenho um sindicato que já mexe com um processo como esse. Você diz, ok, o sindicato ingressou com o processo principal, já saiu a sentença do sindicato, do processo do sindicato, e eles não ingressaram com a sua execução para fazer o levantamento do seu direito creditório e vai prescrever. E
você vai ficar sem o seu dinheiro. Não. Esse momento público se divide em dois. Tem alguém que vai dizer não, mas o sindicato entrou, eu tenho certeza que ele entrou, e você tem que ser claro nesse momento. Se a pessoa for resistente a dizer o sindicato entrou com o meu processo de execução, a gente sabe que não entrou. A gente teve duas estratégias aqui no escritório. Quando eu estou conversando pessoalmente com a pessoa, eu digo assim, então eu vou fazer assim, eu vou agora entrar aqui no site da Justiça Federal e eu vou pesquisar pelo teu CPF. Se eu não achar o teu processo, você vai fechar o contrato agora comigo. Fechou? A segunda situação, se a pessoa ainda estiver muito resistente em ficar com o sindicato, aí você fala. Então é o seguinte, você tem certeza que o sindicato entrou? A resposta que você vai dar. Então você vai procurar o teu sindicato hoje, com prazo para ontem, para que eles te entreguem o número do processo e o valor do teu direito creditório. Porque se você perguntar para eles, eles não vão saber. E você vai esclarecer só uma coisa para eles. Dentro do direito do processo civil, existem duas fases do processo. O processo de conhecimento, que é aquele que você luta para dizer para o juiz, para ele declarar que você tem o direito A ou B. E a segunda parte é a fase de execução, é quando o juiz já declarou que você tem o direito e que você vai fazer o levantamento desse direito creditório por meio de uma indenização. É isso que a gente está querendo fazer aqui, porque eu já estou te garantindo que você tem esse direito, entendeu? E a pessoa já fica assim, né? Ela já recebeu aquela informação, do nada, já fica assim. Não, mas você vai lá no seu sindicato e você vai ver o número do processo. São dois números do processo. Peço o número do processo individual de execução. Por quê? O que acontece, Lucas? Quando eu pedia só para eles falarem com o sindicato, eles iam lá falar com o sindicato e o sindicato dava o número do processo principal. O número que deu a sentença da ação coletiva. E eles não vão ganhar dinheiro na ação coletiva. Eles lá têm o direito, eles têm um título, mas eles não têm o dinheiro sendo levantado nesse processo. Precisa do título executivo, os cálculos e as fichas, para a gente poder fazer o levantamento. Ele chegou assim, ele chega um papel assim, às vezes, tá aqui, doutor, aqui é o meu processo, ó, tá aqui, ó. Aí você olha o número dos autos do processo e diz, tá bom, isso é o processo principal. Como você já esclareceu ele, cadê o teu processo de execução? E o valor da tua execução? Eles não vão saber. Aí é o momento que você fecha com eles. Não, mas porque eu já deixei... Outra coisa que eles vão falar. No momento que você já explicou. Eles vão dizer, já deixei meus documentos lá com a ANASP. É muito, muito, muito comum, Lucas, que eles deixam os documentos há 1 ano, 5 meses, 6 meses, 4 meses, mas a ANASP não ingressa com o processo. O que acontece? Hoje, a ANASP, a banca de advogados da ANASP, que é o qual a gente vai, entre aspas, brigar, né, é do Torreão. O Torreão, quem comanda agora é a filha dele, né, a Ana Torreão. E eles têm um sindicato no Brasil todo, que tem advogados no Brasil todo. Esses advogados, eles são empregados. Eles não vão ver parte desse valor. Quem vai ver, de fato, esses valores é a Ana Torreão e o Torreão, entendeu? Então, esses advogados que eles são empregados, eles não são dedicados porque eles não vão ver, eles vão ganhar aquele fixo como empregados e não vão ver parte de fato desse dinheiro que vai fazer alguma diferença na vida deles, entendeu? Por isso que esses advogados mudam muito, é uma banca muito volátil, porque não tem mesmo expectativa de crescimento. Eu sei porque já trabalhei. E não tem expectativa de crescimento, é só aquilo mesmo. Então, eles pegam os documentos e aqueles documentos ficam encostados ali, entendeu? Você vai falar com o seu cliente de uma forma bem incisiva, sobre quanto ao direito que ele tem, principalmente quando se trata de homem, porque os homens são muito mais impacientes que as mulheres, né? As mulheres, elas são um pouco mais inseguras, elas são mais voláteis, assim, na nossa explicação, são idosas, então você tem que falar mais alto, você pode falar um pouco mais brando, mais manso,
porque senão elas podem pensar que estão sendo ignorantes com elas, entendeu? Elas são mais assim, tem que ter mais tato com as mulheres, mas com o homem é mais ignorante mesmo. Tá vendo ali outro homem, o que tu quer? Ele quer saber logo o que tu quer, entendeu? E tem que ser mais incisivo com o homem mesmo, que ele é assim. Se for um homem de antigamente mesmo, do interior, do antigamente, essas são as principais crenças que você vai ter no primeiro contato. Eles pensam que é golpe. Já tem que desconstituir isso. 2, eles sabem que existe o sindicato. Eles podem ter uma vaga lembrança de um processo do sindicato. Porém, eles não vão ter direito creditório se eles não ingressarem com processo pessoal. 3, eles podem... uma coisa muito importante, inclusive, para acrescentar nesse 3. Tem outra gratificação que não é getais. A gente criou getais porque ela é mais simples, né, de falar GDP getais. Mas tem outra gratificação que se chama gedais, com D, tá bom? Que é outro processo. A gente aqui no escritório tentou começar a trabalhar nesse processo, foi uma das nossas tentativas. A gente está aí há um ano procurando um produto jurídico perfeito, né, para a gente poder trabalhar. Os Jedi a gente não trabalha com ele, porque são pouquíssimas pessoas que têm direito. Pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. Porque a sentença dos Jedi, ele delimitou o ano que a pessoa já deveria estar aposentada. Já no Getais, ele não delimitou o ano que a pessoa deveria estar aposentada, só falou que era aposentado e pensionista, que cumpriu o requisito de estar ligado antes de 80 e enfim, esqueci, 98. 98. Então, esse processo dos Jedi, ele é muito famoso entre os servidores públicos, mas pouquíssimas pessoas têm, de fato, o direito de receber. Nós começamos a trabalhar com Jedi, mas assim, não tem 10 pessoas com direito a Jedi. Não tem 10 pessoas. Então, foi infrutífero para a gente trabalhar com Jedi. Então, uma das objeções que teve quando eu entrei em contato com eles foi: porque qual é o nome da gratificação? Se trata dos Getais. GDP Getais. Getais? Getais eu já tenho. Não, não é Gedais, é Getais. Porque eles vão falar assim: eu não tenho direito a Gedais, não. Eu já vi com o advogado que não tem direito a Gedais, porque o Gedais ele foi divulgado pela ANASP, entendeu? Mas pouquíssimas pessoas têm direito, de fato. Você tem que deixar bem claro, não é Jedais, é Getais com T. É outra gratificação. A quarta objeção que pode ter nesse contato com o cliente é que, eu nunca ouvi falar nessa gratificação. Você tem que ser bem claro, e nunca ouviu mesmo, sabe por quê? Porque a medida provisória que foi revertida em lei em 2006 a 2008, foi implementada no plano de carreira do servidor público da Seguridade Social, mas, de fato, o dinheiro nunca caiu no bolso do servidor público. Por causa disso, ele não sabe dessa gratificação. Porque o servidor público ele não fica atrás de lei, entendeu? Porque tem a lei disso, tem a lei daquilo. Essa gratificação, ela existiu, ela virou lei, eles tinham direito para receber, mas o dinheiro nunca chegou no bolso deles, entendeu? Então, que eles pensam, mas eu nunca ouvi falar nessa gratificação, será que eu tenho direito mesmo? Então, se eu nunca ouvi falar, porque de fato nunca chegou no seu bolso. Essa gratificação, ela ficou retida na fonte, pode falar isso. Ela ficou retida na fonte porque existiu lei que converteu ela no plano de carreira de vocês, foi implementado o plano de carreira de vocês, mas nunca chegou no bolso de vocês. Pode falar isso. E agora a União e o INSS estão sendo condenados a pagar essas gratificações para vocês de maneira de verbas indenizatórias, tendo em vista que vocês nunca receberam. Por isso que o senhor não sabe. Ele fala, é mesmo, né? Eu nunca vi mesmo, não, na minha folha, no meu contra-cheque, do jeito que eles falam, sabe? Essas são as primeiras objeções que tem. Mas, assim, bem simples, bem, assim, bem direto mesmo.
que mais? Assim, cuidados que tem que ter nesses contatos que a gente vai fazer. Muitos deles são idosos, a maioria são idosos, né? Esmagadora. Quem não é idoso é que tem 54 a 60, mas o resto, ele tem muitos advogados na família. Tem filho advogado, tem sobrinho advogado, neto advogado. E como está tendo muito golpe do falso advogado, que não é o nosso caso, eles podem pensar que a gente é o falso advogado, entendeu? Então, o que, que o sobrinho vai chegar, o filho vai chegar e vai fazer, vai falar? Ah, tu vai perceber na conversa, tá bom? Se for por mensagem, tu vai perceber que tu tá falando ali com o senhor, ele tem um vocabulário de senhor, ele fala como um senhor, ele manda áudio, é a voz de um senhor, tu tá ali, tu identifica. Mas você percebe quando o discurso muda, quando vem um advogado e fala qual é o número dos autos principais. O senhor não pergunta isso. Quem configurou como advogado os autos principais? O senhor não fala isso. Vocês já falaram com uma ANASP para saber com os advogados dele, alguma coisa assim, sabe? Uma coisa mais técnica, quando ele faz uma pergunta mais técnica, tu já percebe, é advogado. E outra, eu, advogado, tentando fazer para com que a gente forneça para ele o número dos autos. Vou te falar. Aqui a gente tem parentes de pessoas que são sindicalizadas, que são advogados e que já foram no sindicato pedindo que são só filho, mas na verdade é o número de processo para poder trabalhar isso, para poder. Como é que a gente contorna essa situação? Como é a das formas que deu certo. O cliente está insistindo muito para que seja enviado o número dos autos principais. Está insistindo muito. Olha, duas coisas. Tu pode ser franco e dizer, se trata de uma informação sigilosa do escritório, uma tese jurídica que nós estamos trabalhando, por causa disso nós não mostramos para quem não é nosso cliente o número dos autos principais, mas a partir do momento que você assinar procuração, contratação e declaração, no caso a gente faz o protocolo em 24 horas, né, e encaminhar os documentos, eu te encaminho o número dos autos. Aí você encaminha o número dos autos individuais, o de execução. Ah, mas o que aconteceu já com o Caio, que ele já deu uma de João sem braço, colou. Mas qual é o número dos autos? Eu só quero saber qual é o número dos autos. Aí você fala, então, como é que eu vou te dar o número dos autos se a gente não ingressou com a atuação individual? Não, mas se existiu o processo. Pois então, para existir o teu processo de levantamento de direito creditório, eu preciso primeiro ingressar com o teu processo. E desconversa, sabe? Leva na mão. Principalmente quando se trata de uma pessoa, não que você está falando como advogado, mas com uma pessoa que está sendo orientada por um advogado, porque acontece também, né? O advogado está lá e fica perguntando. A pessoa, aí você percebe pelo que a pessoa está ali falando, né? Pela forma que ela está falando. O que aconteceu já aqui, mas assim, Lucas, nós temos sim muitos clientes advogados que não trabalham nessa área, entendeu? Nós temos aqui no escritório famílias que têm advogados, mas são advogados criminalistas, são advogados que atuam unicamente em uma área e que eles se aproximam também sem malícia, entendeu? Digo, não, eu quero ingressar mesmo com o processo, porque a pessoa não trabalha com isso, ela confia. Tem um advogado que contrata confiando mesmo. Principalmente quando se trata de herdeiro ou pensionista. Ela não sabe fazer os cálculos. Então ela vai e confia. Segunda coisa que aconteceu já, né? Já atendi advogado ou membro assim do que trabalha com direito, que ela chegou assim, ó, com a agendinha na mão. Acontece, a pessoa chegar assim com a agendinha na mão e ela vai fazendo as perguntas. Qual é o número da lei que foi convertida ou da medida provisória foi convertida em lei? O aposentado não pergunta isso, o número da lei, não pergunta. Nunca perguntou, nunca perguntarás o número da lei. Ele só quer saber se ele tem direito, se ele vai ganhar alguma coisa com isso. Entendeu? O senhorzinho motorista, ele não vai perguntar.
Mas quando é uma pessoa do direito, um advogado, ele vai perguntar qual é o número da lei? Qual é o número do processo? Vai perceber que a gente está sendo resistente. Ah, então qual o nome da gratificação todinha? Aí a gente fala, tá bom. Se for uma pessoa querendo informação do processo, quando a gente fala o nome da gratificação todinha, ela já tenta, ah, tá bom, aí desliga na tua cara. Já aconteceu comigo. Mas eu vou te falar, você falar o nome da gratificação, a pessoa não acha o processo. Não acha. Se você já fala, não, até sexta-feira. Na quarta, tu já tu já liga de novo. Então, para continuar aquela nossa conversa, porque o direito já está para prescrever, eu preciso de tempo para poder fazer os cálculos. A equipe aqui já está pronta para poder receber e fazer. Isso. Isso funciona muito. Os idosos ficam tudo desesperados. Aí, como já aconteceu comigo várias vezes, inclusive, o cliente veio no escritório, eu falei com ele, estava tudo perfeito, era só ele assinar o papel. Aí ele falou: Não, mas peraí. Eu disse: Peraí, o quê? O que que tá faltando? Vou falar primeiro com a minha filha, que ela é advogada, tá bom? Aí ficou rindo assim, ó, e eu perdendo meu tempo, né? E já fiquei full pistola, né? Eu digo: Mas assim, a sua filha vai ingressar com o processo? Disse, não, mas eu só confio no que ela diz. Então fale para sua filha conversar comigo. A gente pode conversar. Ele me enrolou e saiu daqui. Eu fiquei tão cansada daquele atendimento. E no dia seguinte, eu liguei, falei para ele. Eu não sei o que façanha. Me marcou aquilo ali. O senhor vai ingressar com o processo? Eu já te dei todas as informações do processo. Teu direito vai prescrever na sexta-feira. Mas ele ficou assim, mas é que eu ainda não falei com a minha filha, eu viajei. Então, se a sua filha não vai ingressar com o seu processo, eu preciso aqui pelo menos de 24 horas para fazer até os cálculos. Se o senhor, olha, mas é o seguinte, se o senhor não quiser entrar, a gente já fecha aqui para a gente não ingressar mais, entendeu? E a gente já termina a nossa conversa aqui, porque eu não posso perder tempo. Tem outras pessoas que querem entrar também. Eu estou trabalhando para quem quer. Exatamente. Exatamente. Aí ele já, tá bom? Ele falou, tá bom, mas é isso a senhora que tá falando. Eu digo, é eu mesmo. Eu mesmo, eu vou aqui trabalhar para quem quer. Aí desligou a ligação. Minutos depois, a filha dele me ligou. É até quando o prazo? Eu digo, até sexta. Tá bom, ela me encaminhou tudo. Fechou tudo, assinou tudo, pronto. Já fechamos. E o prazo é daqui a 4 anos. Mas a minha proposta estava aberta até sexta-feira, então pronto. Isso, o Caio ama isso aí. O Caio diz: a gente tem que deixar ele na nossa mão. Ana, a gente tem que deixar ele na nossa mão. Eu falo: tá bom, doutor, tá bom. Tu tem que fazer assim, assim, assado. E deu certo. Outra. Essa é uma das objeções, né? É o que deixa eles assim acanhados. É o fato de ter uma pessoa um pouco mais instruída dentro da família. Ô, Lucas, é o seguinte: aconteceu isso aqui. Eu acho que pode acontecer em qualquer outro estado. Existem pessoas dentro do INSS, dentro mesmo do INSS, que elas têm ligação com a ANASP, entendeu? Mas assim, eles acreditam no fundo do coração deles que a ANASP vai fazer tudo isso, mesmo que a ANASP não faça. Que ele vai fazer, que ele vai ter direito creditório dele, que ele vai ver a indenização dele. E ele acredita isso no fundo do coração dele, mas não vai. Essas pessoas, eles acreditam no fundo do coração delas
que a gente é golpista. Eu já fui chamada de golpista pelo superintendente do INSS daqui. Ele me chamava de caloteira. Caloteira, caloteira, tem uma advogada que ela é caloteira. E ela tá querendo meter calote no pessoal daqui. Mas a quantidade de pessoas que não tem envolvimento com a NASP é muito maior do que as pessoas que têm. Quem tem envolvimento com a NASP, eu tirei um grupo de umas entre um universo de 200 pessoas. Quem é esse grupo? Não, acho que não chegava a 10 pessoas. Porém, eles são maçãzinhas podres, entendeu? Eles estão ali no meio de um grupo de colegas e eles falam, não entra não. Mas as pessoas que já são teus clientes, eles vão dizer, entra sim, eu entrei, já tá com o meu processo, eu tenho o número aqui do meu processo. Tu tem o número do teu processo? Tu não tem, eu vou ganhar tanto. Ele falou que eu vou ganhar em um ano. E é verdade. E é verdade. Principalmente quando se trata de RPV. Menos de um ano. Entendeu? O dinheiro já começa a sair. Mas acontece que, pela quantidade superior de pessoas que não têm contato com a NASP, é muito superior à quantidade de pessoas que não têm envolvimento. Então, vai acontecer. Aqui, o que, que aconteceu no Acre? Que a pessoa que tinha mais envolvimento com a NASP era só o superintendente, né? Que ele, inclusive, está com o nome dele na lista de pessoas para poder receber. Mas ele, coração duro, resistente, ok. A gente vai trabalhar com quem quer. O que, que vai acontecer? Quando as pessoas começarem a receber, vem um monte. Cê, exatamente. E principalmente por ser o superintendente, ele tem um tratamento VIP, né? O superintendente está lá no meio da lista, entendeu? De todos os estados, ele está lá no meio da lista. Tem que ser um servidor de carreira dentro do INSS. Isso. Nossa. Ô, Lucas, eu vou te falar uma coisa que eu tenho vivido com servidores aposentados. Eles adoram uma missão. Você dá para eles uma lista de pessoas que têm dinheiro para receber e elas não sabem que são colegas deles de muitos anos, eles adoram entrar em contato com essas pessoas. Eles adoram. Eles são aposentados. Olha, pensa a responsabilidade que eles têm. Eu marco atendimento assim, ô Lucas. Então, vamos marcar um atendimento hoje para 10 horas, já tem um atendimento aí 8, 9, vamos marcar para as 10? A senhorinha fala, não, 10 horas tá muito tarde, eu tenho que fazer o almoço. É a responsabilidade que ela tem no dia, Lucas, no dia. É arrumar a casa e fazer o almoço. Ah, então vamos marcar para 11. Não tenho que buscar minha neta na escola, porque é o dia dela ficar comigo, ela só fica comigo uma vez na semana. É a responsabilidade que eles têm. O que, que eles vão fazer com esse dinheiro? Usar da melhor forma possível para usufruir da aposentadoria deles. Então, tu chegar para ele e dizer, pois é, você tem o direito para receber, você tem esse dinheiro para receber, eu vou te passar aqui uma lista de pessoas. Isso aí deu muito mais certo do que ligar para pessoas, tá? Deu muito mais certo. O que, que eu fiz? Eu peguei a lista da ANASP, tirei o nome ANASP, fiz um recorte, tirei o nome ANASP e coloquei o meu contato. O meu contato, ou a logo do escritório, coloquei lá um título. Pessoas que têm um direito creditório para receber, vai prescrever e essas pessoas não sabem. Eu mandei para as pessoas que já eram meus clientes e disse: essas pessoas aqui, elas estão para perder o direito delas. Menino, tu sabe que é um reboliço. E você faz na vida desses velhos.
Porque eles vão na casa das pessoas, buscam ela só para te encontrar. Eles vão pessoalmente na casa de fulano, ciclano, beltrano. Ai, fulano morreu. Vou falar com fulano que morreu, vou falar com a filha dele que morreu, vou lá na casa dele, não tenho mais o contato, mas e começa. E é um momento que espalha, é um boom. Chega nesse momento, é um boom. Aí você pode dizer, vocês têm um grupo entre vocês de colegas, antigos colegas do INSS, eles sempre têm, que só fica mandando mensagem, pelo menos umas imagens de Maria, só serve para isso o grupo. Aí você diz, tem sim. Então manda lá no grupo essa lista aqui que eu vou te mandar. Por quê? Lucas, eles imprimem a lista. Eles marcam a lista das pessoas que eles já conversaram. Quando eles veem que o número está desatualizado na lista, eles te encaminham o número atualizado. Eles fazem a lista da lista com os números atualizados. E você coloca para vender pessoas. Você transforma os seus clientes em seus vendedores, que os outros eles só entram em contato contigo para te encaminhar documento. Tu não sabe, eles nem se apresentam, eles só vão, tu só recebe um monte de notificação. É o quê? As fichas financeiras, um monte de plim-plim do WhatsApp. Eu sou fulano. Eu tô na lista lá que mandaram. Eu me aposentei antes do ano tal. Ou, sou aposentado, entrei no INSS em 1980 e bolinha. Agora eu quero ingressar com o meu processo também. Veja aí, veja aí. Aí, não, vou te mandar aqui o link de assinatura do coisa, ou vem aqui no meu escritório, que em 24 horas eu já vou estar com os cálculos, vai estar tudo feito. E tá aqui ali, se você conheceu outros seus colegas que eram com você, eles seu vou ajudar. E pronto, você não vende mais. Você não precisa mais ter aquela lábia. O que você vai precisar gerir? Fazer a lista de pessoas que vão entrar em contato contigo, de fato, faz a lista. Porque um monte de gente vai entrar em contato contigo. Eu vou aqui fazer a lista do Raimundinho, Mariazinha, Matheus, Glória, Maria. Maria tem para dar e para vender, né? Um monte de Maria no mundo. No INSS, então, nessa época, vixe. Aí, pode falar. Tá bom, tá certo. E beleza, eu tava falando. Aí você vê quais são os documentos que você já encaminhou de cada um, vê o que tá faltando e só manda para eles, faz a mensagem padrão no Instagram. Documentos necessários, tais. Já manda. Que eu vou precisar de assinado? Tais. Já manda. Aí eles só vão encaminhando e tu já vai fechando as pastas, é automático, é muito rápido, entendeu? Mas aí tem momentos em que tá assim cheio e tem momento que esvazia. Aí no momento que esvazia, aí não, vou entrar em contato de novo com os clientes. Aí quando pensa que não, tu coloca outra pessoa para vender para ti e de novo, enche de novo. É desse jeito. Então ali só precisa desse cuidado, mas assim, a partir do momento, a partir do momento que tu consegue a confiança de uma pessoa, já é o suficiente. É o suficiente. Se a pessoa chegar assim para ti, porque eu não tenho mais contato com ninguém lá do INSS, já tem muito tempo. Já diz assim, não é possível. Não tenho, tinha tido um colega de sala, não tenho mais contato, não se relacionou com ninguém lá, nunca, ninguém. A pessoa sempre vai lembrar de outra pessoa. Eles nunca são sozinhos. Eles sempre têm alguém para indicar. Sempre, 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 sempre. Gente que é muito resistente, esse pessoal ele vai fechar quando ele vê os amigos dele fechando. Não que eu lembre agora de cabeça. Foi o que deu certo, né? Foi o que deu certo. Pegou Goiás e DF. Você mora em DF, né? Foi.
Mas na tua lista eu coloquei DF. Coloquei DF. Eu não vejo problema em ter duas pessoas vendendo, não. Sabe por quê? Tem gente que fecha com uns, mas não fecha com outros. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu vendi, tem uma moça hoje vendendo DF, né? Tentando vender, né? Que eu acho que talvez você conheça ela, porque ela também foi da faculdade do Caio. Aí Josiane de Carvalho. Aí, quando, assim, experiência minha, né, Lucas? Quando eu comecei a vender, eu vendi muito, mas tinha alguns, principalmente alguns homens, que eles não fechavam comigo. Eu coloquei meu estagiário para vender. Teve um monte de gente que me xingou, mas quando meu estagiário entrou em contato, eles gostaram dele e fecharam com ele. Tem gente que só fecha com homem e tem gente que tem mais facilidade para fechar com mulher. É do perfil do. Então, você pode tanto por um, tanto por outro, né? Tanto pelo. Eu coloquei aqui o DF, sabe? Então começa pelo Goiás. Pois é, eu vou falar com o Caio. Pode, por mim, tudo bem, até porque a gente não consegue fechar com todo mundo. Quem consegue são pessoas de perfis diferentes, às vezes fecham com pessoas que têm mais afinidade com ele. Meu Deus, ótimo, ótimo. Então, colocar vocês nos estados mais difíceis, onde o povo é mais desconfiado. Ótimo, ótimo. Como a gente vamos focar, né? Vamos focar em um, dando certo, o objetivo é só expandir. Lucas, para mim o objetivo é ter dinheiro caindo da minha conta que eu não sei nem de onde é. Caiu aqui, ó, caiu me mandou, nem sei nem de onde é não, eu preciso ainda bater aqui com o que eu fechei. Por enquanto eu ainda sei, né, que cai na minha conta. Ah, foi do processo tal. Eu quero não saber, eu quero ser possível. Meu Deus, eu tenho foi demais, não consegui, eu preciso ainda bater os cálculos para ver se tá faltando algum para dar um feedback. Quero isso, entendeu? A gente pode ser por uma plataforma digital, que se vocês tiverem. Aqui a gente utiliza e indica os Upside, né? Mas aí vocês verem uma plataforma que vocês tenham facilidade por aí. A gente tem outro parceiro que. Aí. Não, aí é excelente. Aí tem. A plataforma é o Zapsang, que a gente utiliza. E é o que tem que a gente encontrou mais facilidade, né? Ele tem validade jurídica pelo CNJ. O WhatsApp eles encaminham. Como eu deixei lá no checklist de documentos, como é que consegue, né, as fichas, eles podem tirar pelo próprio aplicativo do Solgov. Eles acessam o Solgov e já vai ter uma das primeiras opções, é a ficha financeira. Vai estar aqui embaixo. Ou pode ser pelo computador mesmo. Ai, não consegui, sou idoso, tô sozinho, não consegui de jeito nenhum. Me encaminha aí tua senha que eu tiro. Pronto.
isso. O cliente ele vai entrar em contato, né? Como é que a gente faz? Quando a gente tem a pasta dos protocolados, lá vai ter o número dos autos do processo, vai ter os cálculos, os valores, tudo certinho. E vocês vão ter acesso ao processo, vocês abrindo, mas assim, o processo a gente tem aqui esquematizado aqui no escritório porque a gente consiga o valor dessas indenizações o mais rápido possível. Aqui a gente está prezando pela celeridade, a gente precisa que isso saia logo. Então a gente tem aqui o mecanismo, a gente tem as regras internas para que tudo aconteça em 24 horas ou 78 horas, 72, 78 horas. Aqui é tudo em horas. Então, como a gente trabalha dessa forma, o trâmite da execução, ele é simples, né? Começou a execução, fez a desistência dos autos principais, precisa fazer cálculos, precisa alinhar tudo, o pessoal faz, depois intimação, manifestação e sentença, né? O valor não é exorbitante, então ele não vai para a contadoria, ele não vai. Quando se trata de valores muito altos, como o Caio tem, ele tem um processo de valores muito altos. Eles vão muito para a contadoria, demora mais. Esses processos são mais tranquilos, né? São mais, é para sair rápido. A gente trabalha para que saia rápido. A gente não vai ficar demorando esperando prazo para. Já saiu sim. O primeiro que saiu foi o seu Manuel, o show. Eu me esqueci. E, a gente já teve decisão, na verdade, manifestação do INSS das nossas iniciais concordando para fazer pagamento depois de 2 meses do protocolo. Então, foi só intimar e o INSS tem concordado muito em fazer o pagamento de vários. E está perdendo, também perde muito prazo o INSS. Entendeu? Quem mais é mais incisivo na defesa é a União. A União, ela é mais robusta e tal, mas o INSS é assim, ela concorda em pagar e é isso. Acontece, tem impugnação da União e o INSS só concordando, ok, tá bom. Mas assim, o que eles alegam são coisas simples, entendeu? A pessoa não tá com o nome na lista, aí diz, tá sim, tá aqui. Tá bom. Vamos, a gente está aqui para se ajudar. A gente é uma equipe, né? Todos nós vamos ganhar no final com isso. Todo mundo vai ganhar. É uma relação literalmente de ganha-ganha. Muito bom falar com você. Lucas, você é sempre um príncipe. Conversando contigo. Conversando, toda vez que eu converso contigo é sempre muito simpático, um amor de pessoa. Exatamente. Então tá assim. Qualquer coisa ela fala. Tá bom. Tchau.